Enquanto você lia as notícias hoje, algo que foi cantado, profetizado e registrado há milênios, começou a se mover do papel para a praça pública. Há um verso na sua Bíblia que muitos pastores evitaram, alguns eruditos discutiram, e muita gente nunca entendeu direito. E esse verso está se tornando impossível de ignorar. A promessa que o Salmo 68 articula, que nações africanas se levantarão, que príncipes sairão do Egito, que a Etiópia estenderá as mãos, está encontrando correspondência em fatos geopolíticos, econômicos e culturais visíveis agora. Não estamos falando de sentimentos ou de sorte. Estamos observando sinais concretos. E se você é da diáspora ou trabalha ao lado dela, isso muda tudo sobre como você vê sua história e seu futuro. Eu não vou dizer que isso é um relógio profético mecânico que garante uma sequência automática de acontecimentos. O que eu vou fazer é mostrar como a escritura, a história e dados contemporâneos coincidem em um padrão que exige resposta, fé com fundamento e ação prática. A promessa mais poderosa da Bíblia para os negros, entendida como promessa de restituição, honra e participação ativa na história global, está acontecendo hoje. Se essa palavra toca você, inscreva-se e ative as notificações. Vamos caminhar juntos nessa série de estudos e ações práticas. Salmo 68:31 aparece como núcleo desta leitura. Em muitas traduções ele diz algo como: os príncipes virão do Egito, a Etiópia se estenderá com as mãos a Deus. O texto hebraico usa uma palavra que precisa ser examinada com cuidado: mahar. Lexicógrafos e exegetas discutem o alcance dessa raiz. Em algumas leituras, mahar carrega a ideia de pressa, de prontidão. Em outras, uma noção de aproximação ou de transição urgente. Ao trazer isso para a nossa compreensão, não estamos forçando um sentido único. Estamos reconhecendo que o Salmo situa uma ação divina que irrompe com velocidade e com intenção. Reis e povos que antes estiveram nas margens da história entram no centro da cena litúrgica e política. Quando lemos o Salmo 68 no seu contexto, é um cântico de triunfo, possivelmente associado a festas de transporte da arca ou à comemoração da soberania de Deus sobre nações. Percebemos duas coisas. Primeiro, o objeto do cântico é a reversão do poder e a exaltação dos oprimidos. Segundo, o salmista imagina que o alcance de Deus abranja as nações além de Israel, incluindo territórios do sul do Nilo e da África sudanesa, etiópica. Isso é significativo para nós hoje, porque desafia leituras que confinam a narrativa de redenção apenas ao plano eurocêntrico ou ao contexto palestiniano. Há pluralidade de sentidos, e é preciso respeitar essa pluralidade. Fonte exegética sugerida: Brown Driver Briggs, Gallup. Comentários históricos sobre o Salmo 68. Permita-me enfatizar algo que deve ser dito com cuidado. Afirmar que um salmo fala de uma Etiópia moderna é uma operação interpretativa. O termo hebraico Cush, em muitos contextos, designa regiões ao sul do Egito, que incluem partes da atual Eritreia, Sudão e Etiópia. Ainda assim, a imagem do sul, povos africanos estendendo as mãos a Deus, é clara e ressoa hoje com uma força renovada. Onde há incertezas lexicais e históricas, há espaço para a humildade acadêmica. Onde há padrões repetidos na Escritura, Jeremias, Isaías, Sofonias, há um fio profético que merece atenção. Nota: apresentar discussões acadêmicas e múltiplas traduções na descrição do vídeo. Fonte: Comentários Bíblicos, Estudos Lexicais, 21st Century. Antes de seguirmos, precisamos situar isso em relação a outras passagens que formam um conjunto profético coerente. Jeremias e Isaías falam, em momentos diferentes, de povos do sul sendo chamados ao propósito divino. Sofonias entrelaça juízo e restauração em termos que alcançam nações distantes. Em cada um desses textos, a ideia central é restauração que altera hierarquias. Não é apenas um conforto espiritual abstrato.
É uma mudança de posição social e simbólica. Para a diáspora africana, que carregou séculos de apagamento, de histórias arrancadas, de corpos explorados e de identidade dilacerada, essa linha de leitura tem implicações práticas. Não é misticismo. É uma hermenêutica de esperança que pede discernimento. Agora, eu quero apresentar o modo como eu vejo esses textos se encontrando com o presente. Estou propondo 5 sinais verificáveis, 5 linhas de evidência contemporânea, que, quando lidas à luz do texto bíblico, delineiam um movimento de aceleração. Cada sinal exige verificação e cautela. Cada um é passível de múltiplas leituras, mas juntos eles desenham um padrão: política, economia, recursos naturais, demografia e reapropriação cultural, espiritual. Vou expor o primeiro conjunto agora, e continuar a desenvolver os demais logo a seguir. Sinal 1. Realinhamento político. A expansão de blocos internacionais que incluem estados africanos historicamente marginalizados. Nos anos recentes, o BRICS, um agrupamento originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ampliou seu escopo institucional. Em 2023 e 2024, o bloco recebeu novos membros de peso global, entre eles países do Oriente Médio e do Norte da África, e, notadamente, África Oriental e do Norte, que agora participam de negociações e de arranjos que alteram o equilíbrio geopolítico vigente desde a era pós-colonial. Isso significa que a diplomacia global deixa de ser uma arena onde as vozes africanas são apenas audiência. Passam a ser atores com assentos na mesa. Esta não é uma mudança simbólica somente. Trata-se de redes de comércio, acordos financeiros e trocas tecnológicas que reconfiguram possibilidades de autonomia. Fonte: Declaração Oficial do BRICS, 2023. Análises de Relações Internacionais, 2023-2024. Compreenda. Isso não garante por si só a justiça interna, nem resolve todas as desigualdades. O que brinquedos de poder internacional podem fazer é abrir janelas de influência para políticas que favoreçam renegociações de contratos, financiamento em condições diferentes e cooperação sul-sul com menos intermediação decadente. Em linguagem bíblica, é como ver uma porta sendo aberta para que os descendentes e os chamados príncipes entrem numa sala onde decisões são tomadas. E a Escritura canta por portas abertas, por coroação e por honra restaurada. Sinal 2. Infraestrutura Econômica Continental. A FCFTA e o Movimento Real de Comércio Intra-Africano. A criação e implementação da Área de Livre Comércio Continental Africana, a FCFTA, é um fato concreto de reconfiguração econômica. Embora sua entrada em vigor tenha ocorrido em 2021, sua operacionalização avança em camadas: tarifas, facilitação de comércio, padronização e, crucialmente, investimentos em cadeias de valor. Esse arranjo pretende reduzir a dependência de exportação de matérias-primas e estimular o processamento local, a criação de valor e a integração regional. Em termos práticos, significa que bens, serviços e capitais podem circular de forma mais eficiente dentro do continente, potencialmente fortalecendo empresas africanas e criando empregos de tecnologia, manufatura e serviços. Fonte: Secretaria do AFCFTA, UNCTAD, Banco Africano de Desenvolvimento, Relatórios 2021-2024. Aqui, a conexão profética se dá na medida em que o Salmo e outros textos bíblicos falam de honra pública e de entrar em espaços de decisão. Economicamente, quando um continente adquire instrumentos institucionais para fazer valer sua própria agenda comercial, ocorre uma transferência de agência. Isso não é triunfo instantâneo. É oportunidade que exige preparo. Leis, infraestruturas, educação e capital humano. Por isso a profecia aplicada sempre pede ação coletiva. A Escritura anuncia. O povo organiza.
E a história dá a você a responsabilidade de participar nessa organização. Ao falar desses sinais, preciso ressaltar que cada afirmação de dado tem que ser verificada. Declarações de integração devem ser confrontadas com relatórios técnicos, dados de comércio e estudos independentes. Onde eu digo que a FCFTA opera em determinada direção, verifique nos relatórios oficiais da Secretaria AFCFTA e em análises do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento. Fonte sugerida para checagem: Secretaria do AFCFTA, Banco Mundial, 2022-2024, UNCTAD, 2023. Esses dois primeiros sinais, realinhamento político e avanço na integração econômica, já formam uma moldura, novas mesas de negociação e novos mecanismos para o comércio interno. Mas há outros vetores que se entrelaçam com esses e que compõem a imagem completa. Estou falando de recursos naturais e da renegociação sobre quem extrai e em quais condições. De demografia, porque uma juventude crescente não é apenas estatística, é força de trabalho, inovação e voz política, e de uma reapropriação cultural que altera percepções globais sobre moda, música, tecnologia e espiritualidade. Antes de prosseguir, quero abordar uma objeção legítima. Tudo isso pode ser apenas uma rearrumação. Poderes antigos continuam em jogo. Nada garante benefícios para a base. É verdade. A promessa bíblica não cancela a complexidade das relações humanas. Ela não anula interesses conflitantes nem produz automaticamente prosperidade para todos. O que afirmo é que num panorama onde textos antigos, forças políticas e estruturas econômicas convergem, temos uma janela real de oportunidade profética. E janelas exigem mãos que entrem por elas. Isso nos leva a uma pergunta prática e urgente. Como interpretar a promessa sem cair no triunfalismo vazio? A resposta tem 3 camadas. Primeiro, distinguir entre texto e aplicação. Honrar o sentido original do salmo com responsabilidade hermenêutica. Segundo, verificar dados, não se basear em manchetes, mas em relatórios e análises independentes. Terceiro, agir. A promessa exige preparação, educação, investimento, organização comunitária e oração consciente. Estas não são alternativas, são complementares. Permita-me exemplificar com uma imagem. Imagine uma aldeia ancestral que sempre esteve à margem de uma estrada comercial. Durante séculos, as histórias dessa aldeia foram apagadas, suas riquezas exauridas por agentes externos e seus nomes registrados apenas como números. De repente, a estrada é reconstruída, um porto é edificado nas proximidades, e novos tratados permitem que a aldeia venda seus produtos diretamente aos mercados. A escritura do Salmo corresponde a esse tipo de reversão simbólica. Quem antes era excluído, passa a entrar na cidade do mercado e a ser reconhecido. Mas sem um plano de ação, estradas internas, formação, liderança, acesso a capital, a aldeia pode perder sua chance. Da mesma forma, a promessa bíblica exige ação organizada para se concretizar em bem-estar duradouro. Agora, voltando aos sinais. Depois da reorganização política e da integração comercial, há sinais econômicos ligados ao controle de recursos estratégicos. Países africanos detêm participações significativas em minerais e commodities essenciais para a nova economia digital. Lítio, cobalto, platina, grafite, terras raras. A disputa global por essas matérias-primas tem levado empresas e estados a renegociar contratos, a implementar legislações de conteúdo local e a exigir maior participação nos lucros. Isso abre espaço para que, se bem negociado, parte do valor agregado permaneça no continente. Fonte: USGS, Banco Mundial. Relatórios Setoriais 2022-2024. Mas atenção, recurso por si só não é redenção. A história econômica mostra que a abundância sem governança e sem valor agregado pode ser maldição. Por isso, a convergência de sinal político, cadeias de decisão mais inclusivas e sinal econômico,
A afirmação de soberania sobre recursos é crítica. A promessa bíblica lida com prudência, chama não apenas para a coleta dos frutos, mas para o estabelecimento de estruturas que garantam justiça distributiva. Quando falo dessas coisas, não estou promovendo antagonismo contra outros povos. A leitura profética que proponho rejeita a revanche. O coração do Salmo é exaltação de Deus, inclusão de povos e um novo tipo de justiça que beneficia toda a humanidade. A restituição bíblica é integradora. Ela honra a dignidade e convoca a reconciliação. A nossa demanda é reconhecimento, reparação simbólica e prática, e inclusão real nas decisões que moldam o futuro. Há ainda uma dimensão cultural e espiritual que devemos analisar. Nos últimos anos, vimos uma explosão global de expressão africana, música, moda, tecnologia, narrativa ficcional. Mas não é apenas tendência, é recuperação de agência simbólica. Comunidades da diáspora têm usado tecnologia para reconstituir genealogias, conectar-se a tradições, financiar projetos e criar redes de educação. Essa reapropriação altera percepções e fortalece mobilização política e econômica. Novamente, evidencia sociocultural que se alia a sinais institucionais. Fonte: Estudos Culturais, Artigos Acadêmicos e Relatórios de Mercado Cultural, 2018-2024. Até aqui, apresentei o arco inicial, um texto bíblico que fala de honra e restauração, lacunas históricas que justificaram a marginalização africana, e sinais contemporâneos que apontam para a reaproximação ao centro da história global. Mas precisamos entender as raízes dessa marginalização para saber como confrontá-la com eficácia. A construção de narrativas justificadoras é um processo histórico. No século XIX, e em alguns casos antes, interpretações teológicas e científicas foram articuladas para racionalizar o comércio transatlântico de escravos e o colonialismo. Textos foram lidos fora de contexto, categorias raciais foram naturalizadas, e sistemas legais e econômicos foram montados para sustentar exploração. Autores como Eric Williams demonstraram como economia e ideologia se entrelaçaram para legitimar escravidão e acumulação de capital. Essas leituras moldaram currículos, museus, arquivos e até práticas religiosas que relegaram africanos a papéis subalternos. Fonte: Eric Williams, Capitalism and Slavery. Estudos de História Intelectual e Teologia do século XIX. Esse apagamento não foi apenas violência física. Foi controle da memória. Quando uma geração não encontra sua história retratada com dignidade nas escolas, nas igrejas e nas instituições públicas, nasce uma ferida que atravessa gerações. A promessa bíblica que agora ganha visibilidade é, em parte, uma resposta a essa ferida. Não apenas restauração econômica, mas recuperação de narrativa, de identidade e de autoridade simbólica. Tudo isso nos leva a uma obrigação prática, que começa pelo conhecimento. Se a promessa está se movendo, você precisa saber onde pisar. Por isso, os próximos blocos desta série vão ser concretos. Vamos abrir relatórios, mostrar linhas do tempo, indicar contratos públicos e privados que mudaram nos últimos anos, e apontar onde agir em sua comunidade. Vamos também examinar figuras bíblicas que vivem esse tipo de trânsito entre opressão e honra. Miriam, que canta junto ao rio, José, que governa no estrangeiro, o eunuco etíope que encontra fé e é batizado em Atos. Em cada caso, há um fio que liga expulsão e inclusão, marginalidade e participação. Antes de eu prosseguir para o detalhamento dos outros sinais, mineração e renegociação de termos, demografia jovem e a janela de oportunidade que ela representa, um despertar espiritual e cultural que reconecta a diáspora às raízes africanas, eu quero que você retenha duas coisas essenciais. Primeiro, que a promessa bíblica é interpretativa. Ela pede discernimento e ação. Segundo, que os sinais que eu estou traçando são verificáveis. Para cada afirmação econômica, política ou demográfica que eu fizer,
haverá uma fonte que você poderá checar. Ao terminar este episódio, encontre na descrição do vídeo uma lista de relatórios e leituras recomendadas, documentos do BRICS, relatórios AFCFTA, análises do Banco Mundial, o UNCTAD, o SGS, e estudos históricos que tratam da construção ideológica da escravidão. Indicações de leitura e fontes serão colocadas na descrição para sua verificação. E agora, antes de cruzar para o próximo conjunto de evidências, quero que você responda honestamente. Você está disposto a trabalhar por essa promessa, não como um bilhete de loteria espiritual, mas como um projeto coletivo que requer estudo, organização e fé com obras? Se a resposta for sim, o próximo trecho desenrolará os sinais sobre recursos e demografia, e em seguida vamos ligar tudo a ações práticas que podem ser implementadas em bairros, igrejas, escolas e redes de negócios. Ao fechar esta etapa, lembre-se, a história da restauração bíblica é uma história de comunidades que acordaram para a responsabilidade de arrumar a casa enquanto cantavam. O Salmo 68 não é apenas um refrão, é uma convocação para entrar no lugar onde as decisões são tomadas. A promessa mais poderosa da Bíblia para os negros acontece hoje, porque hoje existem mesas, caminhos e possibilidades que antes não existiam. Mas mesas só se tornam lugares de poder quando há quem se sente nelas preparado. Agora, quando olhamos para o terceiro sinal, o controle e renegociação de recursos estratégicos, temos que examinar contratos, legislações e exemplos concretos de mining deals que foram reestruturados. Veremos como alguns países africanos estão exigindo conteúdo local, participação acionária e taxa de royalties diferentes. Vamos também analisar como isso se reflete em empresas privadas e em parcerias com países do sul global. Essas mudanças, por sua vez, influenciam mercados, atraem investimentos em processamento local e criam empregos que pivotam a economia do continente para dentro. Fonte: relatórios setoriais, legislações nacionais, análise do Banco Mundial e o SGS. E, acima de tudo, vamos discutir o que isso significa para você que vive na diáspora. Oportunidades de investimento responsável, formas de apoio a iniciativas locais que privilegiam valor agregado e práticas que evitam a repetição de dinâmicas extrativistas sob nova roupagem. Essas são decisões concretas, não meras aspirações. É hora de aprofundar essa análise e mostrar exemplos específicos. Contratos que mudaram, países que reformaram suas leis, jovens empreendedores que transformam matérias-primas em produtos com valor agregado. Veremos números, nomes e documentos. Em seguida, conectaremos isso ao chamado prático: educação financeira, grupos de investimento comunitário, parcerias acadêmicas e o papel da igreja. No começo desta conversa eu disse que veríamos exemplos concretos. Contratos que mudaram, reformas legais, empreendedores que estão recriando valor no continente. E é nisso que vamos imediatamente mergulhar. Quando falo de renegociação e de soberania sobre recursos, não estou usando jargão retórico. Estou apontando para mudanças legais e disputas públicas que alteraram termos de negócios que, por décadas, favoreceram intermediários estrangeiros. Em 2018, por exemplo, a República Democrática do Congo aprovou um novo Código de Minas, que elevou royalties e exigiu participação estatal maior em projetos de mineração. Essa legislação deu margem a renegociações contratuais e a debates sobre conteúdo local e processamento in situ. Verifique nos relatórios sobre mineração do Banco Mundial e nas publicações do governo da RDC para os detalhes do texto legal. Fonte: Banco Mundial, Governo da RDC, Código Mineiro, 2018. Na Tanzânia, nos anos recentes, houve disputas públicas e renegociações com grandes empresas de mineração que ilustram a nova postura de muitos estados africanos em exigir condições mais justas. Revisões que envolveram tribunais, acordos extrajudiciais e mudanças institucionais para reforçar a participação do Estado e das comunidades locais.
Já em alguns países do Sahel e da África Ocidental, reformas de legislação de recursos naturais e novos requisitos de conteúdo local foram discutidos ou implementados como resposta ao descontentamento social em torno dos benefícios percebidos das indústrias extrativas. Fonte: Relatórios e Análises Setoriais 2017-2024. Agências Nacionais de Recursos Minerais. Por que isso importa para você na diáspora? Porque contratos são o ponto onde o recurso bruto se transforma em valor real ou em riqueza apropriada por agentes externos. Quando o contrato exige processamento local, conteúdo local e transferência de tecnologia, abre-se a possibilidade de pequenas e médias indústrias locais converterem minério e matéria-prima em bens de maior valor agregado. Isso gera empregos qualificados, demanda por engenharia, logística, serviços financeiros, indústrias criativas e cria espaço para empreendedores da diáspora estruturarem parcerias que não sejam mero capital extraviado, mas investimento com participação real. Para checar essas tendências, olhe relatórios do USGS sobre reservas minerais, análises do Banco Mundial sobre governança de recursos e publicações do African Development Bank sobre conteúdo local. Fonte: USGS, Banco Mundial, African Development Bank, 2021-2024. Há exemplos práticos de jovens, engenheiras, técnicos, fundadores de startups, que estão instalando plantas de processamento, criando cadeias de valor regionais e estabelecendo marcas que transformam matérias-primas em produtos consumíveis. Em setores como processamento de óleo de palma, transformação de cacau, manufatura têxtil e até fabricação de baterias para armazenamento, grupos empresariais liderados por africanos e por membros da diáspora formam joint ventures, que mantêm mais de cada dólar gerado dentro da economia local. Estas iniciativas ainda são fragmentárias, ainda não são a norma, mas elas mostram o que é possível quando legislação, capital de risco e treinamento técnico convergem. Fonte: Estudos de caso em relatórios de desenvolvimento e matérias de setor, 2019-2024. O terceiro sinal que eu prometi analisar é demográfico. Talvez o mais simples de entender e, ao mesmo tempo, o mais profundo em suas implicações. A África tem a população mais jovem do planeta. Uma grande parcela da população está abaixo dos 25 anos. Segundo as projeções das Nações Unidas, a população africana continuará a crescer substancialmente nas próximas décadas, com implicações diretas para mercado de trabalho, inovação e peso geopolítico. Uma juventude numerosa não é só uma estatística. É energia produtiva, consumo crescente, criatividade cultural e pressão política por representação. Fonte: ONU, World Population Prospects, 2022. E essa juventude digital está se conectando em rede como nunca antes. A penetração móvel e o uso de internet permitiram que empreendedores na Nigéria, no Quênia, na Etiópia, na África do Sul e além criassem empresas que atendem mercados locais e globais simultaneamente. Plataformas de fintech, logística e educação online reduzem fricções que, há uma geração, seriam impeditivos ao crescimento. Mas a janela demográfica é também uma janela temporal. Para colher os dividendos do chamado dividendo demográfico, é preciso investimento em educação técnica, saúde, infraestrutura e, crucialmente, oportunidades de emprego decente. Caso contrário, a juventude pode se tornar uma fonte de instabilidade. Por isso, convoco os que me ouvem. Investir em escolas técnicas, em bolsas, em hubs de inovação é investir na concretização dessa promessa de restituição. Fonte: Banco Mundial, UNCTAD, Relatórios do Setor de Tecnologia 2018-2024. O quarto sinal é cultural e espiritual, e talvez aquele que toca corações com maior rapidez. Nunca subestime o poder de uma narrativa restaurada. Nos últimos anos observamos uma retomada de autoridade narrativa. Cineastas, músicos, romancistas, estilistas,
Acadêmicos e líderes religiosos da África e da diáspora recontando histórias, revalorizando línguas, restaurando tradições teológicas e criando espaços simbólicos de orgulho. Quando músicos populares lançam canções que narram resistência e dignidade, quando séries televisivas produzem imagens de prosperidade e criatividade africanas, quando igrejas e universidades redescobrem contribuidores africanos para a teologia cristã, a autoestima coletiva muda. Essa reapropriação tem efeitos materiais, atrai turismo cultural, fortalece marcas e cria demanda por serviços que geram renda local. Fonte: Relatórios Culturais, Unesco, Análises de Mercado 2018-2024. No campo espiritual, há um despertar que combina metáfora e prática. Grupos de estudo bíblico redescobrem personagens africanos nas escrituras, não como curiosidades exóticas, mas como pontos de referência para ministério e liderança. O eunuco etíope de Atos 8, por exemplo, não é apenas personagem secundário. Ele é um modelo de conversão, aprendizado e integração na comunidade cristã nascente. Jeremias e Isaías, quando olham para os povos do sul, não o fazem com exclusão. Fazem-no com propósito. Lembrar essas figuras é reclamar um lugar na história sagrada. Ao mesmo tempo, é preciso manter a honestidade exegética, lembrar que nem toda menção geográfica é equivalente à previsão moderna. Marcar essa distinção é parte da integridade hermenêutica que proponho. Fonte: Estudos bíblicos, comentários históricos. Mas há um risco. E é um risco que muitos bem-intencionados correm: confundir reapropriação cultural com isolamento. A restituição que a Escritura imagina não é fechamento, é integração justa. A teologia bíblica da restauração que eu leio no Salmo 68 culmina na exaltação de Deus entre as nações, isto é, em abertura litúrgica e política que convoca povos diversos a reconhecerem o Senhor. Assim, a estratégia prática tem que ser simultaneamente local e internacional. Fortalecer redes locais de produção e, ao mesmo tempo, articular alianças transnacionais que pressionem as instituições por justiça e parcerias equitativas. Agora, percorramos o que chamei de história da supressão, de forma mais detalhada, porque entender os mecanismos históricos é condição necessária para mudar o curso. A marginalização da África e a desqualificação das contribuições africanas foram resultados de escolhas intelectuais e políticas. No final do século XVIII e ao longo do XIX, narrativas científicas, teológicas e políticas foram costuradas, nem sempre com coerência intelectual, para justificar escravidão e colonização. A chamada teoria amítica, ou as leituras raciais de textos bíblicos, foram instrumentalizadas para colocar povos africanos fora do sistema de honra que as sociedades coloniais atribuíam a si mesmas. Autores e textos do período mostram como economia e ideologia se entrelaçaram para legitimar o comércio transatlântico e o saque de recursos. Ler essa história não é revanchismo, é análise crítica que permite reconhecer os nós a serem desatados. Fonte: Eric Williams, Capitalism and Slavery. Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa. Estudos de História Intelectual e Teologia. As consequências desse apagamento foram institucionais. Currículos escolares, museus e acervos foram organizados de maneira a perder as linhas de continuidade cultural. Registros de propriedade, de genealogia, de práticas religiosas e até de tecnologia foram fragmentados. A restituição, portanto, exige duas coisas: recuperação documental, arqueologia, arquivos, estudos genealógicos e decisões institucionais que alterem currículos, coleções e políticas de preservação. Isso é trabalho de longo prazo. Universidades, centros de pesquisa, bibliotecas e instituições religiosas têm papel central. E é por isso que, na prática, eu insisto em ação coletiva. Igrejas que promovem programas educacionais, universidades que priorizam bolsas para pesquisas africanas,
investidores da diáspora que financiam bibliotecas digitais e centros culturais. Chegamos então ao que importa para o cotidiano. O que você e eu podemos fazer agora já para transformar esses sinais e promessas em algo concreto? Primeiro, organizar-se localmente. Reúna um grupo em sua igreja, comunidade ou bairro para estudar os documentos e as leis que eu mencionei. O estudo tem que ter foco prático. Identificar uma cadeia de valor, por exemplo, processamento de cacau, têxtil, fabricação de móveis, e mapear como o capital da diáspora pode apoiar empresas locais com contratos justos, treinamento e transferência de tecnologia. Em segundo lugar, criar clubes de investimento comunitário. Grupos de 10 a 50 pessoas que reúnem capital para investir em startups ou cooperativas locais com due diligence apropriada e governança transparente. Isso é redirecionar remessas e recursos para geração de ativos e participação. Fonte: Estudos de Desenvolvimento Comunitário, exemplos de cooperativas de sucesso. Terceiro, pressionar por transparência e governança. Onde existirem contratos de exploração de recursos, exija que as comunidades recebam informações públicas e que haja cláusulas de conteúdo local claras. Apoie organizações que fiscalizam contratos e que oferecem assistência jurídica para comunidades afetadas. Quarto, educação e treinamento. Promover parcerias entre instituições de ensino da diáspora e universidades africanas para intercâmbio de professores, bolsas técnicas e programas de empreendedorismo. 5. Apoiar negócios negros e africanos. Isso significa consumir conscientemente, direcionar compras, investir em fundos que priorizam impacto social e comprar ações de empresas que valorizam cadeias de valor locais. Não é filantropia dispersa, é estratégia econômica de longo prazo. Também existe um papel pastoral e espiritual ineludível. As igrejas podem criar programas de educação financeira, de mentoria para jovens empreendedores e de capacitação técnica. Podem também usar seu capital moral para articular demandas por justiça fiscal e social. A fé que proclama restauração tem que formar gente que sabe negociar contratos e administrar empresas honestas. A fé sem obras proativas aqui é insuficiente para enfrentar as estruturas. Para cada iniciativa econômica, proponho que haja também um componente de formação ética e de compromisso comunitário. Uma palavra sobre riscos e como evitá-los. Evite investimento de boa vontade, sem due diligence. Evite projetos que reproduzam relações extrativas sob nova fachada. Exija acordos que incluam transferência de conhecimento e participação acionária local. Não confunda apoio com paternalismo. Ouvir líderes locais e construir parcerias horizontais é essencial. E não caia na tentação do atalho espiritual que promete bênçãos sem esforço organizacional. A Escritura convoca ao trabalho sábio e à responsabilidade. Agora, quero apresentar alguns exemplos de iniciativas e atores que merecem atenção e estudo. Em vários países, hubs de tecnologia, como alguns em Lagos, Nairobi, Kigali, já demonstraram que, com infraestrutura mínima e capital empreendedor, é possível criar unicórnios que atendem mercados africanos e globais. Em setores industriais, clusters têxteis em países como Etiópia e Marrocos começaram a atrair investimento para a manufatura que abastece mercados internacionais. Cooperações regionais que incentivam processamento local de cacau e de óleo de palma mostram que cadeias curtas de valor aumentam renda para produtores. Nas cidades, projetos de habitação e desenvolvimento de pequenas indústrias demonstram que políticas públicas bem dirigidas podem ampliar oportunidades diferentes das que a economia extrativa oferece. Para cada um desses temas, há relatórios detalhados do Banco Mundial, da UNCTAD e do African Development Bank, que descrevem os números e as políticas que funcionaram. Fonte: Banco Mundial, AFDB, UNCTAD. Relatórios setoriais, 2019-2024. No campo cristão e acadêmico,
Há pensadores africanos e da diáspora cujas obras ajudam a articular uma teologia pública, capaz de lidar com economia e política sem cair em nacionalismo religioso. Recomendo para a descrição deste vídeo a leitura de Kwame Bediako sobre cristianismo africano, de John S. Mbiti sobre religiões africanas e cosmovisão, de Cheikh Anta Diop, História e Identidade, e de Walter Rodney, Análise Histórica do Subdesenvolvimento. Para quem quer entender as conexões entre economia e história, Eric Williams continua essencial. Para a exegese bíblica, estudos de comentários e léxicos como Hallott e Brown Driver Briggs são úteis para quem quer verificar traduções e sentidos de termos como mahar. Sugestões para a descrição do vídeo: Kwame Bediako, John Mbiti, Cheikh Anta Diop, Walter Rodney, Eric Williams, Hallott, Brown Driver Briggs. Chegar até aqui exige disciplina coletiva. Então permito-me indicar um roteiro de ação em 8 passos práticos. Formar um grupo de estudo que leia os relatórios relevantes, identificar uma cadeia de valor local com potencial de processamento, levantar capital por meio de clubes de investimento, estabelecer acordos de governança com contrapartes locais, criar programas de treinamento técnico, promover parcerias acadêmicas, usar redes religiosas para mobilizar apoio moral e logístico, e acompanhar com métricas mensuráveis. Empregos criados, valor agregado retido localmente, número de contratos renegociados com cláusulas de conteúdo local. Para cada uma dessas etapas, existem modelos e manuais de prática encontrados em relatórios de desenvolvimento internacional e em organizações de cooperação Sul-Sul. Fonte: Manuais do Banco Mundial, AFDB, UNCTAD, Estudos de caso de programas de desenvolvimento. Chegamos ao clímax desta mensagem. As linhas que a Escritura traça, coroação, portas abertas, povos do Sul estendendo as mãos, estão encontrando correlações factuais em mesas diplomáticas, em códigos de mineração, em integrações comerciais e na criatividade cultural. Isso não significa que uma profecia se cumpriu como um dominó inevitável. Significa, antes, que há uma convergência de fatores que criou uma janela concreta. E janelas, por definição, pedem que alguém passe por elas. O chamado é: prepare-se, organize-se, aprenda e participe. A promessa mais poderosa da Bíblia para os negros acontece hoje, na medida em que você e eu respondemos com sabedoria, ação e fé responsável. Antes de conduzir a oração final, quero deixar algumas recomendações de fontes para checagem e estudo que você encontrará na descrição do vídeo. Consulte os documentos da Secretaria do AFCFTA para entender o calendário operacional e as medidas tarifárias. Verifique as declarações oficiais e documentos do BRICS para acompanhar expansões e adesões. Leia relatórios do Banco Mundial e do African Development Bank sobre integração regional e conteúdo local. Consulte o USGS para dados sobre reservas, minerais, e recorra a trabalhos acadêmicos de história e teologia. Eric Williams, Walter Rodney, Kwame Bediako, John Mbiti, para entender as raízes intelectuais da marginalização. Em cada ponto em que eu citei números ou reformas legislativas, você encontrará links e notas na descrição. Verifique, compare e critique. A leitura profética que proponho se fortalece quando é alimentada por evidência verificada. Fonte: Secretaria AFCFTA, BRICS Declarations, Banco Mundial, AFDB, USGS, Estudos Acadêmicos 2018-2024. Agora, ajoelhemos juntos em oração. Pai, Senhor dos séculos e das nações, nós te louvamos porque tu és o Deus que levanta os abatidos e que volta a olhos aqueles que foram apagados da memória. Somos gratos pelas portas que se abrem, pelos governos que procuram justiça e pelas pessoas que, com talento e coragem, estão construindo um novo mercado de dignidade. Pedimos, Senhor, sabedoria para negociar com integridade, coragem para proteger os vulneráveis
disciplina para educar nossa juventude, e graça para agir sem ódio, sem revanche, mas com justiça restauradora. Concede-nos olhos para ver as oportunidades, mãos para trabalhar e corações para perdoar onde for necessário. Protege líderes que buscam o bem comum. Dá discernimento às comunidades que exigem transparência. Ilumina investidores para que seus investimentos promovam vida e não exploração. Abre estradas para o conhecimento, para a tecnologia e para o desenvolvimento que permaneça nas mãos do povo. Senhor, recebe nossa oferta de compromisso. Estudaremos, investiremos, organizaremos e oraremos. Dá-nos fidelidade para que as ações de hoje gerem bênçãos sustentáveis para as futuras gerações. Em nome daquele que chama os marginalizados ao banquete da história, confiamos estas intenções a Ti. Amém. Levantai-vos com uma tarefa concreta. Esta semana, monte um grupo de 3 pessoas para começar a ler um relatório. Por exemplo, o documento da Secretaria do AFCFTA sobre implementação tarifária. E marque um encontro para discutir o que aprenderam. Ligue para 2 organizações locais que mantenham programas de capacitação técnica e ofereça apoio, tempo, recursos ou parcerias. E se puder, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Líderes comunitários, possíveis investidores da diáspora e jovens empreendedores. Essa é a CTA final. Junte-se a um grupo local ou online de estudo e ação. Apoie negócios negros e africanos que valorizem cadeia de valor local. E compartilhe esta mensagem com pessoas que possam multiplicar essas iniciativas. Ao fechar, mantenha 2 atitudes: ceticismo crítico diante de manchetes fáceis e fé ativa diante das oportunidades concretas. A promessa está se movendo na esfera de ideias, instituições e pessoas. A palavra bíblica encontra mundo quando mãos humanas respondem. Se você deseja acompanhar a série de estudos que promete abrir documentos, timelines e análises contratuais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim receberá os próximos episódios com as fontes e os arquivos que eu mencionei. Este foi o único pedido de inscrição sugerido para este episódio. Que a força que vem do Senhor nos sustente enquanto construímos laços de justiça, economia e fé. Que a dignidade roubada seja restaurada não apenas em palavras, mas em políticas, em contratos, em empregos e em escolas. Que a diáspora e o continente se encontrem não como doadores e receptores, mas como parceiros de uma história comum. E que em tudo, a glória do Altíssimo seja visível entre as nações. Recursos e leituras sugeridas para a descrição deste vídeo. Secretaria do AFCFTA, documentos oficiais de implementação, declarações do BRICS, 2023-2024, relatórios do Banco Mundial e do African Development Bank sobre integração e conteúdo local, USGS dados de minerais, ONU World Population Prospects, 2022, Eric Williams, Capitalism and Slavery, Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Kwame Bediako sobre cristianismo africano, John S. Inibiti sobre cosmovisão africana, Hallott e Brown Driver Briggs para estudos lexicais. Verifique essas fontes para cada dado citado neste episódio. A promessa mais poderosa da Bíblia para os negros acontece hoje, não como um selo automático sobre a história, mas como um chamado. Preparem-se, organizem-se, aprendam e hajam. Que Deus nos dê graça para sermos fiéis a essa vocação.